Mas seguindo para a última pauta, aqui que a gente tinha separado, é relativo ao grupo de estudos que o Inter instaurou no Conselho Deliberativo, ali no Conselho de Gestão, não, desculpa, no Conselho Deliberativo, para estudar modelos de financiamento do clube, incluindo o modelo de SAF, né, que seria a Sociedade Anônima do Futebol, assim como alguns outros clubes, né, de maior destaque, como o Botafogo, né, que há alguns anos, no ano passado teve muito destaque, nos anos anteriores ali, do Textor, como o Galo, como o Cruzeiro, mas que recentemente, né, depois dessa primeira reunião, eles falaram que a SAF não está descartada, mas também não é uma das prioridades, assim, existem outros modelos. Queria saber a opinião de vocês em relação a isso, assim. Vocês acham que SAF é o único modelo hoje para o Inter voltar a ganhar títulos de expressão, assim, de crescer de volta no futebol brasileiro? Poderia virar SAF, sim, mas eu acho que antes disso, ou a melhor alternativa pra mim, é daqui a pouco... Ah, um cara aí que queira botar um dinheiro no Colorado, entendeu? A gente devolve lá na frente. Um cara que queira que visite ali o CT e veja, pô, cara, tá ruim assim, de repente coloca 1 milhãozinho a mais aqui, a gente constrói um segundo piso, a gente ergue isso aqui pra caso a água suba, a gente não sofra mais, enfim. Alguém que invista também, não só igual tá acontecendo do outro lado de Porto Alegre, né? Eu não gosto de dizer Canoas, porque Canoas é onde eu cresci. Então Canoas é muito maior do que eles, tá ligado? Então. Grande Porto Alegre. Então os caras mais da Zona Norte ali. Eles estão investindo dinheiro no Arthur, né? Trazendo jogadores. Eu acho que, cara, pro Inter, de repente, mais do que trazer jogador, mais do que investir nisso, é daqui a pouco tu ter um trabalho melhor de captação na base, um investimento que consiga, igual o próprio Gustavo falou também, né? De atrair, de trazer os jogadores da base pro profissional, para poder ali estar mais perto, né? Entender melhor como é. Porque, querendo ou não, o contato mesmo, que vale mesmo para eles depois, é o que eles aprendem, o que eles enxergam no profissional, né? Porque na base é uma outra rotatividade, é uma gurizada, o próprio estilo de jogo é diferente. Se a gente for, a gente assiste a copinha, é muito legal, mas tem diferença, não tem? É inegável. Então, acho que essa união, essa junção, essa cooperação entre base e profissional, essa integração, essa renovação do CT, daqui a pouco investir numa estrutura melhor no Beira-Rio como um todo. Acho que o Beira-Rio, enquanto palco de futebol, enquanto área externa até de certa forma, ali, se a gente falar das membranas, é muito bonito e tal, mas eu acho que tem algumas partes internas que talvez não reflitam diretamente no futebol, mas acho que ainda pega, sabe? Acho que de repente trazer esses investimentos e acho que de repente o caminho inicial seja um mecenas. E aí, cara, se não der, velho, aí a gente vai ter que pensar um pouco mais em relação às SAFs. Mas claro, que seria muito a fuder um Paris Saint-Germain metendo uma grana no Colorado aqui pra gente investir, ia ser, com certeza. Ninguém ia se opor, né? Ninguém ia ficar chateado, né? Trazer uns jogadores aí do futebol argentino, uruguai, uns caras que estejam despontando mesmo, que ao invés de ir pro Atlanta United, ou então pra um time menor aí do futebol espanhol, daqui a pouco vem pra cá antes de despontar lá em cima, né? Sim. A minha visão é muito parecida com a do Cassiano, assim, eu acho que pode ser pro SAF, né? E aí, pelo pouco que eu sei, tem alguns modelos de SAF, né? O modelo de SAF não precisa necessariamente ser sempre o mesmo, né? Pelo que eu sei. Ou de repente algum caminho de investidor, assim, né? O meu medo da SAF é um pouco da coisa de não dar certo, como aconteceu com o Vasco, com a 777 Patos, uma coisa assim, né? Ou de repente um cara que dá uma Libertadores no brasileiro com o time no ano, mas ele vende 4 jogadores titulares do time num mês porque ele estava afim, sabe? Porque eu acho que ele tem um lado empreendedor muito bom, mas não tem um lado do torcedor que de repente não vai querer fazer isso porque ele vai pensar, cara, do ponto de vista financeiro é bom, mas eu não vou vender esses 4 caras agora, entendeu? Então, assim, a torcida do Botafogo os caras amam o cara na hora que lembram do título que ganharam, mas tava com o cabelo em pé. Os caras venderam o Cuiabano, o John e mais 2 jogadores, e aquele que fez o gol do Botafogo
contra o PSG no começo do jogo lá, como é que é o nome daquele Igor Jesus? Isso, Igor Jesus e mais um zagueiro. Os caras venderam os 4 pro Nottingham Forest, acho que é o nome do time, né? Cara, do nada, assim. Aí, tipo assim, tu tá vendo TV, uma semana depois vai 4 jogadores titulares embora, no intervalo de uma janela, assim, entendeu? Então isso me pega um pouco. Pô, os caras vão botar grana, mas e aí? Ah, não, olha só pra avisar que amanhã o fulano de tal tá indo não sei pra onde, sabe? Então, esses são os medos que eu tenho da SAF, de não dar certo e acabar falindo lá, como foi o modelo do Vasco, ou de repente a gente não ter tanta autonomia para poder negociar quando que o cara pode não ser vendido, né? Então, para mim, o modelo do investidor seria muito legal, assim como a Crefisa faz no Palmeiras e tal. E como a gente já especulou e teve expectativas boas, né? De daqui a pouco um Delcy Sonda, de repente o Elusmar, né? Ou alguma outra pessoa poder aportar um valor importante, expressivo para o clube, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí o negócio. Mas esse é o problema, né? O pensamento que me parece o pensamento mais mágico é o pensamento que faria mais sentido para mim agora, que é um investidor. Então, assim, pode parecer meio pensamento mágico, porque a gente tem que contar com a boa vontade de alguém querer fazer esse movimento. Mas é o que seria o mais, como é que eu posso dizer assim, o mais direto de retorno, de resultado, e que a gente poderia fazer as coisas com calma, né? Porque vai ter grana para fazer. E não, de repente, começar a criar uma lógica de que a gente vai ficar sem ganhar por um tempo para poder botar as contas em dia. Isso é muito mais complicado pro torcedor que não vai aguentar 2-3 meses de Inter perdendo o tempo inteiro, sabe? Eu acho que o Barcelos tentou fazer isso. No começo da gestão dele, mas o Inter acabava não chegando na final do Gauchão, o Inter acabava sendo eliminado numa Copa do Brasil, cara, cortava a cabeça do treinador e ele contratava um monte de gente, né? Então, eu acho que o Barcelos não conseguiu botar na prática porque ele não conseguiu sustentar isso por mais de 3-4 meses, porque eu acho que é difícil fazer. Então, eu acho que o investidor seria uma saída, a saída que mais me deixaria assim aliviado, assim, sabe? Porque a gente tá precisando de grana e essa é a realidade. Se faz futebol com dinheiro, gente, não, essa coisa de não, o time tal faz futebol com pouco dinheiro. Cara, coloca o jogador do Mirassol com a camisa do Inter no Beira-Rio aqui, tu vai ver se os caras vão jogar a mesma coisa, entendeu? É outra pressão, é outro tamanho de clube, é outro peso de camisa. Então, se faz futebol com grana, infelizmente, é uma realidade. A gente tá muito aquém nessa realidade comparando com os times grandes aí que tem, sabe? Sim. Cara, eu sempre me posicionei contra um modelo de SAF com um investidor majoritário, assim, que é o modelo de SAF que, né, as principais SAFs do mundo se destacam, exceto as da Alemanha, né, que da Alemanha tem uma lei própria lá de que uma pessoa física, né, uma empresa não pode ser dona de um clube, apesar dos clubes se chamarem Bayer, né, em homenagem, né, serem times operários da empresa Bayer. Mas, enfim, eu sempre me opus a esse formato pelo objetivo da empresa, do clube empresa, né? Que aí acontece coisas que nem essa do Botafogo. Qual é o objetivo do Textor investindo em futebol? Sabe? É ganhar grana. Ele sempre foi, assim. É ter o superávit, né? Conseguir extrair ali dividendos, devolver dinheiro para os investidores dele. Então, se a gente chega, por exemplo, agora, que o Inter tá num momento desvalorizado no mercado, o Inter tem... Pô, se o Inter vai ao mercado para se tornar uma SAF, possivelmente ele seja a SAF mais cara já vendida no Brasil. E não é tipo, meu Deus, o Inter é gigante. Não é por isso, mas é que o Inter tem um clube, tem tem sócios, né? Tem 150 mil sócios. A gente tem estádio próprio, né? E quitado. Tem essa parceria ali com o Abril, né? Andrade Gutierrez, que vai se manter acho que mais 7 anos. Mas a gente olhando lá para a Zona Norte viu que é bem barato tirar esses investidores do lado, assim. Mas tem o estádio próprio, a gente tem um centro de eventos, que é o Gigantinho, a gente tem um clube, a gente tem CT, apesar da gente ter detonado CT aqui, mas tem um trabalho de base. Então, tipo, é um clube que tem muitos ativos, né, construídos. E por que eu sou contra vender isso? Tem o terreno de Guaíba, né? Tem o terreno de Guaíba. Tem a possibilidade agora de conseguir o estacionamento ali do Mirage, né? Do Mirage Circus que tá ali. Então... E pelo que eu sei, isso aí não vai acontecer, mano. Quem sabe... Informação, tá? É uma questão assim, tipo, o Inter quer, mas pra ceder requer pessoas que não querem, tá ligado? Porque é algo do Estado ali, né? Da prefeitura. Então, é um caminho... Vai perguntar pra com quem trabalha com futebol, com quem trabalha com Inter, eles vão dizer, pô, vai rolar, estamos otimistas. Mas o outro lado, acho que não vai fechar não, tá?
Mas então, a gente tem ali uma dívida passiva muito alta, né? Mas que se a gente tirar o ano da enchente, a gente vem conseguindo cumprir ali, né? Conseguindo um superávit de 1 milhão e tudo mais. Só que, cara, as premiações no futebol estão muito altas. E o mercado de venda de atletas está muito alto, sabe? Então, se a gente consegue um ano ganhando uma Copa do Brasil e conseguindo bater em vendas do que o Palmeiras faz, por exemplo. Pô, o Palmeiras ano passado teve 400 milhões em vendas. Tipo, a gente já consegue botar a dívida num valor bem mais aceitável de sobrevivência, sabe? E voltando a investir em futebol, voltando a investir em títulos. Porque uma SAF não necessariamente ela tem o objetivo de ganhar títulos. Às vezes, ganhar um título para uma SAF é importante para a valorização da marca, valorização dos próprios ativos. Mas que no ano seguinte não é mais interessante, porque consegue ficar consumindo isso, né? A gente teve uma crítica muito forte recente no futebol europeu em relação aos donos do Arsenal, que em algum momento eles falaram algo tipo, não, o Arsenal tá bem sendo meio de tabela porque o nosso modelo de negócios é esse. E aí a torcida ficou puta com os donos, tá ligado? Porque, tipo, não, como assim o Arsenal não quer ganhar títulos? Porque, cara, é um time formador, então não precisa ganhar títulos, eles precisam vender e cumprir ali seus deveres e distribuir o dividendo. Então depende muito de como esse projeto de SAF for feito. E, cara, pensando em modelos de gestão, dá pra melhorar bastante. Se a gente for... Esse grupo eu acho que vai estudar muito mais modelos de financiamento do clube. Estão fazendo o mínimo, tem que colocar um grupo de pessoas, eles estão fazendo o mínimo, tem que colocar um grupo de pessoas inteligentes e influenciadoras do Inter lá, pra começar a botar pra pensar possibilidades. Eles estão fazendo o mínimo, vamos ver o que vai sair disso, né? Sim, a gente pode aí pensar, pô, dá pra otimizar presença no estádio e avaliar se isso é positivo ou negativo. Dá pra pensar em tirar o Sunset lá, que é um espaço completamente inútil, mas é uma iniciativa legal, mas que pouca gente vai, acho que só quem vai no P1 que aproveita ali o Sunset. Então, pô, trazer o Sunset pro pátio, fazer alguma coisa diferente. Mas é uma estrutura legal, tem show de banda ali no pré-jogo, tipo, isso poderia ser no pátio, tá ligado? Ser uma coisa mais, tipo, mobilizar mais, assim, a torcida. Então, todas as experiências podem agregar mais. A gente tem uma marca que, cara, os produtos são horríveis, assim, tipo, acho que não tem nenhuma linha de produto licenciado do Inter que seja bonita, né? Em comparação com o Liverpool, em comparação com o Arsenal. É tudo feio, meu. É tudo feio. A linha retrô até beleza, tá ligado? A linha retrô, aí tem algumas coisinhas ali que... Claro, daí a gente tem as collabs, né? Tem a collab com a Prove, mas não é a mesma coisa, né? Tu tá falando da linha licenciada mesmo. Que, cara, é muito feio, mano. Às vezes, assim, tô conversando com alguém, daí manda, achei isso aqui a tua cara. Aí é um casaco do Inter licenciado, assim, porra, puta que pariu, tá ligado? Tipo, pô, sou Inter pra caralho? Sou, mas aí não tem como, entendeu? Eu não vou usar isso aí, não. Foda, cara. Então bota um troco a mais e pega um da Adidas, um negócio que daí já... Acho que daí já tem uma outra pegada, mas eu concordo contigo. O Inter rateia muito dessas, cara. Dá pra melhorar muita coisa. Agora tem... Não é isso que vai tirar o Inter das dívidas, tá ligado? Não é uma linha de licenciado que vai ganhar 500 milhões. Mas, cara, isso fomenta a torcida, sabe? Isso porque eu tenho um filho de 4 anos e acho difícil fazer ele usar roupas do Inter no dia a dia porque as roupas do Inter são feias. Tá ligado? Eu quero até fazer uma linha infantil e tentar vender pra alguma das marcas licenciadas pra fazer. Porque, cara, eu preciso botar um casaquinho no guri. E esse é um dos guris que, né, daqui 10 anos vai estar lá no Popular, tá ligado? Vai estar lá nas organizadas e tal, puxando canto, sei lá. Então, o Inter também tem que pensar não só na formação de base de atletas, como na formação de base de novos torcedores também. Porque, exatamente, cara, todo torcedor que tem filho, ali tu também tem um potencial sócio e um potencial cara que vai pagar ingresso, vai pegar uma associação. E, cara, em modelo de financiamento, talvez a gente não consiga ter outros bilionários, né? Tipo, como o senhor do cacetinho lá e o senhor do pão. E nem o cara da soja e o cara do supermercado também não querem se envolver muito agora. Mas, cara, não precisa ser bilionário, tá ligado? De repente tem ali uma casta de milionários, né? Que podem investir, por exemplo, 100 mil, né? Ou então investir 50 em títulos, né? Pra tirar daqui 20 anos.
E aí, com isso, consegui levantar uma boa grana, assim, pra conseguir renegociar dívidas aqui e ali, como era o projeto de debentures, né? Tem uma provocação pra vocês. Eu já trouxe isso num programa e eu quero saber porque vocês falaram ali, porque eu não sei se eu quero contratar um jogador, ser campeão aqui e vender ele ali na frente. Vamos lá, tá? Colorado 2006, campeão da Libertadores e da América. Bolívar, Fabiano Heller, Rafael Sobis, Jorge Wagner, Paulo César Tinga, Alexandre Pato. Claro, alguns participaram só da Libertadores, outros só do Mundial. Mas todos foram vendidos logo depois. O Bolívar e o Tinga, se não me engano, jogam a final da Libertadores vendidos. O Sobis também. O Sobis também. Inclusive o Carvalho combinou com o Betis pro Ricardo Oliveira não jogar na volta, que era um baita atacante na época. Assim, foi uma das coisas mais inteligentes e geniais que eu vi alguém fazer. O Sobis estava vindo pro Betis, o Bolívar pro Mônaco, o Tinga pro Borussia Dortmund e o Jorge Wagner ia voltar pro Lokomotiv, uma coisa assim, não? Eu acho que, se eu não me engano, ele vai na mesma barca pro Betis, eu não tenho certeza. Mas eu tinha essa impressão na época, não lembro agora. E o Heller depois vai pro Atlético de Madrid, né? O Heller vai mais pra frente. Mais pra frente, o Pato pro Milan. E aí assim, gurizada, acho que é natural o time campeão da Libertadores vender seus ativos. Porque, enfim, a Europa querendo ou não, é o grande mercado, é onde seduz, né? É onde seduz mais esses jogadores. Então, até que ponto cara, assim, ó, na moral mesmo, daqui a pouco o Inter contrata aí, deixa eu pensar, um novo da Alessandra, o Mastantuono, tá ligado? Foi lá, investiu uma grana no Mastantuono antes dele estourar no River, e aí, pô, esse cara aí pode render, a gente ganha uma Libertadores, ruas de fogo, todo mundo bêbado, todo mundo louco na rua, eu nem vou lembrar, cara, nem vou querer saber se ele vai ser vendido daqui 2 semanas, mano. Sabe? Então acho que às vezes a gente se apega nessa coisa assim de, esse mesmo cara que tá vendendo, tá repassando lá pro Lyon ou pra não sei aonde, também vai ter dinheiro pra trazer outro cara. Então, da mesma forma que o Almada foi vendido, ele trouxe agora um Montoro aí, né? Trouxe outros jogadores também pro Botafogo. Acho que a gente tem que cuidar em relação ao que aconteceu com o Botafogo, no sentido de que, aparentemente, por mais que eu esteja elogiando, ou de certa forma enaltecendo o movimento do Textor, mas aparentemente ele é um falcatrua. Peço perdão se isso aqui chegar no Botafogo, que ataquem, que entrem com processo com o Cassiano Cardoso e não com o F5, por favor, né, porque o cara é um falcatrua, né, então daqui a pouco danos morais, não sei, então, acho que, aparentemente esse cara ele é meio que falcatrua no movimento do futebol, né. Então a gente tem que ter esse cuidado, mas ao mesmo tempo, cara, se for pra contratar um jogador pra daqui 8 meses ele ir embora, 6 meses ele ir embora, mas deixou uma taça no armário e tudo mais, hegemonia no Rio Grande do Sul, a gente mandando em tudo, tô nem aí, irmão, sendo bem sincero, acho que o Inter, o importante é a gente estar feliz com o que a gente ama, que eu acho que é o mais importante. Não, eu super entendo a tua lógica. A tua lógica é a seguinte: independente de quem tá botando a grana que vai tirar o cara depois, que a gente seja competitivo, né? E eu tô contigo. Tipo assim, naquela época, eu acho que era uma outra época. Eu acho que o Inter começou um modelo de gestão do Fernando Carvalho que era vender jogadores da base para manter o time competitivo. Então, acho que naquela época não tinha nem o que a gente fazer, porque a gente nem sabia o que era ganhar uma Libertadores e ser tão assediado assim com jogadores nossos, né? Então, acho que aquele lá é um recorte meio inédito para nós, assim. Mas eu entendo a tua lógica. Tipo assim, cara, se vem um cara que queria oferecer jogador bom pra gente poder ter o melhor do estado e poder estar sempre sendo competitivo, é óbvio que eu vou aceitar. Eu só acho que, dependendo do cara, ele vai ser um pouco menos preocupado com títulos, tipo aquele exemplo que o modelo lá do Arsenal, né? E de repente ele não vai dar tanta bola em ser tão competitivo assim, vai querer botar o cara pro cara estourar. Mas eu acho que se é um cara que vai vir pra me ajudar a contratar melhor pra base, a contratar melhor pro profissional, eu tô contigo. Eu vou fazer um puta de um protesto que ele querer vender, desmanchar 12 jogadores no outro dia depois de um título, mas a gente ganhou um título, entendeu? Eu vou vir de ressaca lá, encher o saco do cara no prédio dele, mas a gente ganhou um título e eu acho que isso ajuda muito a poder sustentar todas essas mudanças que a gente quer pro Inter. Então eu te entendo a lógica de ser competitivo e essa lógica me serve, com certeza. Sim.
Ali 2006 ainda teve a manutenção da espinha dorsal do time de 2005, né? Que também foi importante. Poderia ter vendido mais gente ali em 2005. Mas aí eu penso também em 2010, né? No time campeão da segunda Libertadores, que a gente teve poucas vendas depois do título, né? A gente teve o quê? Teve a venda... Sandro e Tyson, né? O Sandro também já jogando vendido, né? E o Tyson depois sendo negociado lá pra Ucrânia. Mas, assim... O Juliano... E a manutenção do time principal. O Juliano foi no último ano... O Juliano foi no último ano daquela gestão do Pifra de 2010 lá. Eu não sei que ano que ele terminou aquela gestão dele. E ele estava vendido para aquele time lá da Ucrânia, de Dnipro, acho que já pro final do ano, e aí mudou a gestão e ele já estava vendido. Mas assim, mas tem essas coisas, né? Que agora eu vou fazer uma provocação inversa. Em 2007, a propaganda do Fernando Carvalho era: estamos mantendo os campeões mundiais para defender a nossa Libertadores 2007. E a gente não passou nem na fase de grupos. Então, assim, às vezes a campanha do negócio é: não, vamos vender nossos craques. Acho que o único cara que saiu, acho que até o não tinha saído ainda. Só tinha saído um cara, que eu me lembro desse time de 2007. Talvez tenha sido o Fabiano Heller, eu acho, eu não lembro. Eu sei que, tipo assim... O Heller e o Pato. Eu sei que, assim, o slogan era: não vamos vender ninguém campeão do mundo, do tipo campeão do mundo. E, cara, a gente não passou das oitavas, entendeu? Então, assim, é muito doido isso. A gente quis manter uma coisa e todo mundo acreditou. O time atual campeão do mundo, só saiu um cara. Então tava todo mundo muito nessa vibe. A gente não passou das oitavas, né? Então, como é que vai entender? Cara, coisas que só acontecem com o Inter, na verdade, né? Exato. Porque se a gente for ver, o Inter de 2006, eu nunca vi o Inter jogar igual jogou 2006, assim, era uma coisa diferente. O pessoal fala, não, o 2009 o Inter do Tite, o Inter da Sul-Americana também, 2009. O da Sul-Americana jogou uma bola redonda da Sul-Americana. Cara, o Inter de 2006 era uma coisa assim que, mano, não importava o jogo, assim, tu sabia que ia ganhar, sabe? E aí o próprio jogo contra o Barcelona, assim, por mais que a gente não acreditasse, não é não acreditar, é aquela coisa assim, de, tipo, era muito impossível, assim, né? A gente olhava, assim, era muito impossível, mas ao mesmo tempo, não sei, cara, tinha no primeiro lance coisa, assim. No primeiro lance que o Alex vai lá e dá um chapéu no cara do Barcelona, todo mundo pensou, vai dar. Quando tem o primeiro chute, aí todo mundo confirma, vai dar. Foi um jogo muito especial, assim, o Inter parecia que sabia jogar independente do adversário. Né? Maturidade, assim, tinha uma maturidade foda, né? Uma consistência de time. Isso. Assim. E foi isso que me confundiu. Com o Roger Machado no começo desse ano, porque mesmo quando a gente jogava mal, a gente conseguia buscar, a gente vencia, a gente tinha bons resultados. E aí, pra mim, o divisor de águas ali, inclusive, é o jogo contra o Nacional, ali o 3x3, que ali pra mim foi o balde de água fria. A gente já não tinha o jogo contra o Cruzeiro, até a expulsão foi um jogo bem ok. Aí o jogador do Cruzeiro é expulso, a gente toma conta da partida. Mesma coisa jogo contra o Atlético Nacional, encardidíssimo no Beira-Rio, muito encardido, que jogo difícil. Aí teve a expulsão do Inês Trouxe, acho que a expulsão acontece logo depois do gol de pênalti do Alan Patrick, né? A gente tem o pênalti, aí tem a expulsão do Inês Trouxe, a gente consegue dominar um pouco mais, mas muito também porque tava com um jogador a mais. Então a gente... esse que é o problema do torcedor, né? A gente se emociona muito fácil. A gente se emociona muito fácil. Mas assim, agora, desculpa... É a essência, né? Talvez... Essa é a parte legal. Não, essa é a parte tri, com certeza. Mas eu, não querendo fugir do assunto SAF, eu acho que diferentemente dos últimos anos, se o Inter engatar uma sequência de vitórias agora, uma retomada e daqui a pouco chegar a G5, G6, eu não sei se o torcedor volta pro estádio. Eu tô com esse sentimento estranho dessa vez, porque parece que o torcedor já meio que percebeu que talvez isso não seja o suficiente, sabe? Que pro ano que vem as coisas podem se repetir de novo, igual se repetiu esse ano, igual se repetiu em 23, igual se repetiu em 22. Eu acho que tá caindo a ficha de que a gente tá indo pra uma espanholização, então o torcedor tá começando a perder a vontade de ir, porque tá vendo que a gente vai ser sempre mais o mesmo, meio de tabela, e eu tô sentindo isso também, eu tô sentindo isso em mim. Na Série B, eu fui a todos os jogos. Eu tô tendo que fazer um esforço para ir nos jogos dessa reta final do ano, porque, tipo assim, parece que é sempre a mesma coisa. Então eu também tenho esse medo
E eu acho uma coisa que eu sempre achei isso, a indiferença é muito pior. Quando tu chega na parte da indiferença, do tipo, nem vou na porra do jogo, foda-se, isso é muito pior do que o cara que tá lá martelando, incomodando, protestando. Quando o cara simplesmente para de ir, a parte de indiferença pra mim, pra qualquer tipo de relação de amizade, amorosa, relação com trabalho, relação com clube, quando o cara chega na parte da indiferença, é porque o cara já meio que cansou de lutar, sabe? Então, isso é uma coisa que eu sinto também. Eu não sei se o torcedor vai entrar de novo nessa pilha do fizemos 5, 6 vitórias seguidas para ano que vem ter alguma coisa, porque a gente está vendo essa novela há anos, a novela de segundo semestre bom, e agora e aí vai na trave, e no outro ano a coisa desanda para segundo semestre bom. Então eu tenho medo dessa indiferença. Eu senti o público do Beira-Rio no domingo, um público de quem tá dando indiferença pro clube. Estamos jogando em casa, precisamos ganhar. Cara, tinha muito pouca gente, tá? Um senso de indiferença. E eu acho que isso é uma coisa que me apavora muito, me deixa muito preocupado. Eu acho que... O que eu sinto, tá? É que... Assim, a Espanha... É uma palavra difícil mesmo. Mas isso aí, de se tornar... ficar parecido com a Espanha, eu acho que não é exatamente... Não tem como, sabe? Tipo, a gente vai ter os times mais ricos aqui do Brasil, mas isso não resulta em uma hegemonia deles total durante, tipo, eterna, sabe? Tipo, daqui pra frente. Porque se a gente olhar a La Liga, ela tem taxas de ocupação de estádio a 90%, sabe? Então, todos os times ali têm torcidas engajadas. Mesmo que não consiga competir por títulos, né, com o Real Madrid, com o Barcelona. Mas também os dois times também têm suas flutuações, assim, né? E tornam as vitórias desses outros times ainda mais especiais. Sabe? Quando um time passa do Real Madrid, passa do Barcelona, cara, é festa, tipo, eterna, assim, sabe? Tipo, é um marco. Aquela vitória do Girona sobre o Real Madrid na temporada retrasada, dos 4 gols, eu acho, do Castilhanos. Não lembro quantos gols ele fez, mas ele fez bastante, o argentino. Também ficou marcada, né? Então eu não me preocupo muito com isso. O que me preocupa realmente e o que afasta as pessoas do estádio, na minha opinião, são as falsas promessas. Porque terminaram o ano passado dizendo que o Campeonato Brasileiro ia ser obsessão, que seriam 38 finais. E aí hoje no primeiro semestre já fala, não, o foco são as Copas. Aí não, peraí, mas ano passado tu falou outra coisa. E aí tu chega todos os clubes recebem o projeto lá de agenda e tudo mais, dos jogos e tudo mais, aprovam e depois ficam reclamando dos jogos. Então, assim, quem afasta o torcedor, e a gente pode pegar até o discurso do Roger ali no bastidor, dele dizendo que o torcedor ficou em casa. Pô, o torcedor ficou em casa, mas não deixou de torcer, tá ligado? Eu tô aqui pagando meu Premier e torcendo daqui, porque o jogo é às 8h30 e eu não tenho como ir, tá ligado? Domingo às 8h30, sendo que eu trabalho segunda-feira às 7h. Então, tipo, os horários são horríveis, são pouco atrativos. E aí a gente pode entrar em diversos pontos que a gente falou durante o podcast. Cara, parece que a nossa presença lá é facultativa, sabe? A indiferença... A diferença parte deles, assim. No momento que o Roger disse que só sobra eles e o trabalho, eles estão ignorando toda a torcida que tá torcendo ali. Os 10 mil torcedores que foram no último jogo e todo mundo que ficou em casa torcendo. 10 mil heróis que foram ver aquela merda daquele jogo. Mas eu vou dizer pra vocês que eu concordo contigo que parte dessa indiferença deles, mas ao mesmo tempo, a gente... Um ponto, né? Eu, por exemplo, aí a gente voltando a falar de relação, né? Como o Gustavo tava trazendo antes ali. Quando eu sou um cara que já namorei bastante na vida, assim, agora eu tô dando um tempo. Era bastante namorador, assim, de namorar, não é nem de sair pegando todo mundo, mas de namorar mesmo. E eu tive uma relação que eu tinha que ir buscar a pessoa nos lugares, enfim, a gente combinava, tal hora tô chegando aí. E eu sempre atrasava. Isso sempre gerava briga. Chegou num determinado momento em que essa pessoa parou de reclamar. Porque ficou pra trás. Ela começou a se tornar indiferente sobre aquilo aquele erro que eu cometia toda vez. Então essas coisas elas vão minando a relação a ponto de daqui a pouco ficar insustentável e a pessoa já não quer mais, assim, velho, será mesmo que é isso que eu quero? Será que eu preciso estar aqui 8h30 no domingo pra ver um time
bunda mole, como diria. Já vi mais de um canal o pessoal usando esse termo, então acho que não é um problema eu trazer aqui. Mas ver o time jogando de uma maneira bunda mole, né? Então, até que ponto vale a pena eu estar lá, eu me mobilizar? Por que que eu... Cara, vamos ser sinceros, teve gente, mano, que pro jogo contra o Flamengo saiu de casa às 6 horas da manhã porque veio do interior. Ou então quem não veio do interior, chegou aqui, se organizou, pediu folga do trabalho, pediu pra sair mais cedo do trabalho, vai trabalhar mais num outro dia pra poder estar ali. E aí não é porque ele queria descansar no momento em que ele saiu do trabalho mais cedo. Ele foi ali também gastar energia com o gigantesco. E aí o cara chega aqui, aí o cara vai lá, gasta com vinho, gasta com ceva, sai cedo de casa, se organiza, cansa, faz churrasco, faz isso, faz aquilo, caminha de um lado pro outro, se organiza, se mobiliza, dedica a tua vida, dedica um dia, 12 horas da tua vida muitas vezes pra estar ali, tá ligado? Envolvido com o negócio. E aí chega na hora, aquele banho de água fria, e não é nem só, né? Claro, a chuva de papel picado é a cereja do bolo. Dentro de campo, os caras assim... Mano, a gente vê os jogos do Inter contra o Flamengo, a impressão que dá é que o Inter é um time ruim. Só que, claro, acho que a questão mesmo é que o Flamengo é muito superior. Só que, a diferença ela é discrepante, ela é absurda. É um negócio assim que... a gente correu atrás da bola o tempo inteiro. Os caras faziam tabela, tu viu o Bernabé correndo. Aí beleza, o Bernabé tava acompanhando ponta. Aí tava o volante correndo atrás do outro cara que ia receber a bola. E a gente não conseguia recuperar. Sempre tinha alguém sobrando. Então, Eles jogaram com 2 a mais. Isso, parece que tinha 2 a mais. Já tem o cara do apito, né? Tem mais um jogador a mais. Isso, né? Então, o torcedor que se mobiliza, que quer estar, e aí isso me preocupa até porque o Inter sempre teve um movimento, né, dos 20 mil que sempre estão vindo. Nesse ano, nessa fase ruim, tá vindo 15, tá vindo 12, tá vindo 9 e pouco ontem. 9, né? Então, esse é um outro movimento que me preocupa, tipo, se tem um pessoal largando mesmo, se tá só dando um tempo. Mas isso é algo que é... Só que isso é uma coisa que me pega um pouco, assim, porque aparentemente não interessa isso pra diretoria, pra gestão. Acho que eles não... Eles se interessam em certo momento eles até agradeceram dos caras não irem. Teve um vídeo uns anos atrás. Ano passado, eu acho. No primeiro jogo do Roger. O Mano Menezes falava isso, né? Que às vezes é melhor não jogar no Beira-Rio. Pelo amor de Deus. Mas eu quero fazer cor essa questão da indiferença aí, cara, porque assim, eu acho que a indiferença, onde é que tá a indiferença aqui, né? Na redução de sócios, na redução de ocupação do estádio na reta final do ano. E eu já escutei pessoas que vão ao jogo comigo de vez em quando, que os caras brincam que eu sou psicólogo, eu, Gustavo, tu que é psicólogo? Eu gasto X por mês aqui, eu venho não sei da onde, deixo minha filha em casa. Por que eu faço isso? Por que eu não vou embora desse negócio? Para com essa cachaça aqui, entendeu? Então, pessoas que vão comigo a campo, cara, há muito tempo, se questionando se eles têm que continuar indo, sabe? Então, eu acho que esses são indicadores extremamente potentes para a gente poder se preocupar com essa diferença. Redução de quadro social no final do ano, e a gente sabe que isso acontece todo ano, né? Mas será que não está mais, essa queda não está maior de redução de sócios, de redução de ocupação do estádio? Eu conheço muito Colorado, mas eu ouvi de uns 3 ou 4 esse semestre, agora que os caras... Cara, o que eu tô fazendo aqui, entendeu? Pegando um frio do cacete, uma friaca do caramba, chovendo, um jogo horroroso, o cara vai chegar em casa 1 da manhã e tava lá, 2 filhas, uma filha de 4, outra de 6, perguntando por que o papai chegou tão tarde em casa. E o cara já se tremendo, gastou gasolina em um engarrafamento na ida, outro na volta, sabe? Então, isso me dá medo porque eu tenho sentido isso nesses indicadores, de repente até alguma outra coisa que a gente possa lembrar, sabe? Então, porque eu acho que essa perspectiva não tá boa de futuro, sabe? Tanto de futuro de curto prazo, em relação ao resto do ano, quanto de perspectiva para o ano que vem, entendeu? O que vai ter de diferente para o ano que vem, para de repente a gente poder voltar a ter uma expectativa mais positiva, sabe? E para finalizar, assim, eu também queria dizer que de tudo que a gente falou sobre staff, coisas nesse tipo, para não fugir tanto do assunto também, eu acho que independente do que for,
o Inter tem que reduzir para ontem e botar muita força nisso, que é parar com amadorismo. Tudo que a gente falou aqui, para mim, nas entrelinhas está escrito amadorismo. Amadorismo de estourar 50 mil toneladas de papel picado que gruda cinza brilhoso antes do jogo, era para ser depois. Amadorismo de, cara, quando o Inter caiu para a segunda divisão, eu fiquei indignado, fiquei puto da cara, queria fazer justiça com as próprias mãos, mas eu não podia perder meu ré pro mar por causa daqueles babaca lá. E aí eu entrei num grupo político, entendeu? Entrei num grupo político. E aí tu vê o amadorismo da coisa, assim, cara. Tu vê assim, ó, porra, os caras, não, quem é que vai ser não sei o que, vai ser o fulaninho aqui que é meu conhecido, sabe? Tipo assim, tu não contrata o cara ou coloca o cara na gestão pela competência que ele tem na formação dele, sabe? Ou a gente faz alguma coisa porque o cara é influente aqui dentro do grupo pra mim, ou o cara é meu brother, ou um cara que tá tentando mostrar um trabalho voluntário sem cobrar nada pra isso, os caras não querem nem que eu faça, sabe? Então, esse amadorismo tem que acabar. O Inter tem que acabar com o amadorismo, independente do caminho que nós vamos buscar daqui para frente. É muito amadorismo. E a gente viu há 2 semanas atrás, uma quarta-feira, que ainda tem muito amadorismo quando o cara explode um monte de papel picado que deixa a torcida fria e o time frio, entendeu? Então, a gente tem que acabar com o amadorismo, independente de qualquer caminho que a gente for seguir. Eu acho que é isso que eu queria trazer assim, sobre esse assunto. Boa. Bem, gente, com isso encerramos. Porque já tem bastante tempo aqui, bastante material para eu editar depois. Então, boa. Cassiano, compartilha aí como a gente te encontra nas redes sociais. Certo. Momentaneamente, @Cassiano Repórter no Instagram. Em breve também no TikTok. Muito em breve no TikTok, na verdade. Já tem no TikTok, mas estou reorganizando. Talvez mude o @ também. Então, sem divulgá-lo por enquanto. Tá? Então, Cassiano Repórter no Instagram, também em breve também no YouTube com lives diárias e também vídeos diários, tá? De 1 a 2 vídeos, acho que 2 provavelmente. Mas tô organizando, tô adquirindo equipamentos pro estúdio e tal, vai ficar bem bonito. Vai ficar bem bonito mesmo. E aí a gente vai entregar um negócio de qualidade e também com muita informação, muito Inter todos os dias. Certo? @Cassiano Repórter, Cassiano Cardoso. Tamo junto. Prazer te conhecer, Cassiano. Foi muito legal conversar contigo, cara. Eu não te conhecia, pô, até show de bola. Vou te seguir no Instagram lá. Prazer, irmão. Vou te seguir de volta lá. Só seguir, tamo junto, de verdade. E valeu, agradecer o F5 Colorado, Rodrigo Mu, né? Todo mundo aí. Fernando também, que estão sempre no apoio aí. Com certeza são figuras aí que surgiram do ano passado pra cá também no Colorado, que são importantes, sem dúvidas, aí nas mídias. Tamo junto, gurizada.